Olá, meus alunos, tudo bom? Hoje vamos iniciar um novo assunto, tá? Vamos trabalhar os Estados Unidos no século XIX. Primeira pergunta, primeira dúvida que eu quero tirar de vocês é o seguinte: por que é importante estudar os Estados Unidos no século XIX? Ou por que é importante para a gente estudar a história dos Estados Unidos? Vocês têm que entender uma coisa: os Estados Unidos eles vão se tornar a maior potência mundial. E ao se tornarem a maior potência mundial, logicamente eles vão influenciar a história não só deles, como a história do mundo e, logicamente, inclusive a história do Brasil. Por isso que nós somos, até certo ponto, obrigados a estudar a história dos Estados Unidos, porque de fato é importante para tu entender a própria história do Brasil e de grande parte do mundo. E é justamente no século XIX que nós vamos ver esses Estados Unidos crescer o território deles e também já construir a potência que vai se tornar, ok? Então é nesse assunto que nós vamos ver. Há um detalhe também, também dentro desse assunto dos Estados Unidos dentro do século XIX, que nós vamos ver que na história americana eles vão enfrentar a pior guerra da história deles, que vai ser uma guerra civil, uma guerra interna entre os estados do norte com os estados do sul. E aí vai promover uma guerra separatista chamada Guerra de Secessão, que vai trazer duras consequências para os Estados Unidos. Vamos trabalhar, pelo menos começar na aula de hoje e terminar na próxima, ok? Então vamos lá. Primeiro ponto, meninos, o que eu quero que vocês lembrem, que os Estados Unidos era só uma estreita faixa de terra banhada pelo Oceano Atlântico. Esse mapa que vocês estão vendo aí é praticamente o que hoje é o território americano. Um território tão grande que é banhado pelo Atlântico e pelo Pacífico. E aí o que acontece? Nessa construção de território, né, que vai ser uma construção grande, porque, lembre-se, era só uma estreita faixa de terra banhada pelo Atlântico. Eles vão conquistar toda essa região do oeste, que é até uma expressão que eles usam na história americana de faroeste, ou seja, tradução para o oeste. E os Estados Unidos eles vão promover essa expansão através de duas táticas. Eles vão usar a tática da guerra e a tática da compra, da diplomacia, para conseguir expandir o território do seu país, ok? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam: o motivo do crescimento territorial, da expansão territorial deles foram vários. Eu vou citar aqui para vocês os mais importantes. No século XIX, os Estados Unidos vai ter um forte processo de crescimento populacional, porque a taxa de natalidade, ou seja, a quantidade de pessoas que nascem por ano, era maior do que a taxa de mortalidade. Aí a população estava crescendo, logicamente. O próprio crescimento populacional obrigava eles a ocuparem novos espaços. E além disso, nessa mesma época, os Estados Unidos estavam recebendo uma grande quantidade de imigrantes europeus que estavam saindo da Europa e vindo para a América, vindo para os Estados Unidos, justamente para procurarem e buscarem melhores condições de vida, melhores oportunidades. Aí vocês imaginam, a população nos Estados Unidos já estava crescendo. Ainda estava chegando uma grande quantidade de imigrantes vindo de outros países, principalmente dos países europeus. Então, de fato, estava tendo muita concentração populacional. Então, havia uma necessidade deles expandirem, espalharem nessa concentração populacional. E aí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter também vamos dizer assim, um fator ou dois fatores motivacionais para que eles ocupem o oeste, para que eles vão para outras áreas. Primeiro, na região do oeste, foram encontrados grandes jazidas de ouro, tá certo? E vocês sabem que o ouro traz aquele sonho do enriquecimento rápido e fácil, não é? Então as pessoas realmente passaram a ir para o oeste, se realmente distanciar da faixa litorânea do Atlântico, porque de fato eles estavam interessados também em enriquecer, em encontrar esse ouro, ok? Outro ponto também é uma lei que está bem aí no slide de vocês, chamada Homestead Act. O que dizia tal lei? Essa lei afirmava que se você pegasse uma terra improdutiva e desocupada e você fixasse nessa terra, construísse a sua casa, passasse a viver lá com sua família, passasse a plantar, a criar animais, a produzir nela durante 5 anos, o governo americano te dava a posse dessa terra, tá certo? Então observem, eles estão trabalhando duas opções para estimular as pessoas a irem para o oeste. Ou vocês podem encontrar ouro e enriquecer, ou vocês podem ter sua própria terra com essa lei chamada Homestead Act. Então, isso aí foram os fatores, meninos, que levaram, né, as pessoas a ocuparem o oeste, ou irem para o oeste. Só que muitas dessas regiões do oeste já tinha grupos, pessoas vivendo lá, tinha inúmeras aldeias indígenas,
E boa parte dessa região que os americanos estavam ocupando pertencia ao México, país que faz fronteira com eles. E contra os mexicanos e contra os índios, os Estados Unidos decretaram guerra. Tá certo? Muitas aldeias de indígenas foram destruídas, milhares de índios foram mortos, culturas indígenas também foram destruídas. Então vocês podem imaginar que nesse processo, não é, realmente para os índios isso foi terrível. Ah, e vai aparecer também nessa história a figura de um grande herói americano. Não sei se vocês já ouviram falar dos filmes de faroeste, que é a figura do cowboy, né, que ele é visto como um grande herói americano. Ok? Então, meus amores, para os mexicanos e para os indígenas foi terrível esse processo de expansão territorial. Há um detalhe: quando os Estados Unidos derrotam o México, tá, numa guerra, o México e os Estados Unidos eles assinam um tratado, tá bem o nome dele, Tratado Guadalupe Hidalgo. Nesse tratado, o México aceitou que os Estados Unidos tomassem posse do Texas, da Califórnia e do Novo México, territórios gigantescos que pertenciam ao México. Para vocês terem uma ideia, era mais ou menos 43% do território mexicano, quase a metade. E aí o que eu quero que vocês entendam? Que nesse tratado de Guadalupe Hidalgo, esses territórios que pertenciam ao México, vai agora pertencer aos Estados Unidos. E em contrapartida, os Estados Unidos pagam para o México uma indenização de 15 milhões de dólares, que na época era uma bela quantia de dinheiro. Ok? Agora é o seguinte, se contra os mexicanos e contra os indígenas houve guerra, já contra em relação a outras regiões que pertenciam a países europeus, os Estados Unidos resolveram negociar, porque não era interessante para os Estados Unidos, nessa época, vamos dizer assim, declarar guerra às grandes potências europeias, até porque os Estados Unidos eram um país em formação, ainda não era a grande potência que vai se tornar. E aí eles começaram a negociar como? Por exemplo, a região de Louisiana, que vocês estão vendo aí, eles compraram da França. A região da Flórida, eles compraram da Espanha. Oregon, eles negociaram com a Inglaterra. A região do Alasca, que fica uma região mais acima, bem fria, eles compraram da Rússia. Então, regiões assim dos países europeus, eles compraram. Agora, contra os índios e mexicanos, eles realmente declararam guerra. E eles ainda tinham, meninos, uma justificativa ideológica, ou seja, uma desculpa para ocupar o Oeste. Foi uma ideologia que eles criaram na época, chamada de Destino Manifesto, que os americanos afirmavam que eles eram predestinados por Deus para ocupar o Oeste. Por quê? Essa ideologia, na verdade, está ligada a uma igreja que vocês viram lá no 7º ano, igreja calvinista, que o João Calvino, quando ele criou a sua igreja, ele afirmava que você se salva se você for predestinado por Deus. E aquelas pessoas que trabalham, que prosperam, que enriquecem, são pessoas de Deus. Agora o pensamento dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está crescendo, está prosperando, está enriquecendo. Então os Estados Unidos é predestinado por Deus. Os índios e os mexicanos são atrasados, são pobres, então eles são preguiçosos. Portanto, a região do Oeste pertence aos Estados Unidos, porque foi dada por Deus. Lógico, uma desculpa esfarrapada, mas foi a desculpa que eles usaram no século XIX para conquistar o Oeste. A ideologia é chamada do Destino Manifesto. Os americanos são predestinados por Deus para ocupar o Oeste. E aí, consequência disso, é que realmente os Estados Unidos vão ter um território gigantesco, que até hoje é um dos maiores países do mundo, falando de tamanho territorial. Ok? Aí, meninos, durante todo esse processo, as diferenças entre o norte e o sul dos Estados Unidos aumentaram muito. Tá? Não sei se vocês lembram, mas o norte vai ter um desenvolvimento muito mais voltado para a indústria, para o trabalho assalariado. O sul dos Estados Unidos era mais voltado para a agricultura, era mais voltado para a exportação, que é vender produto para outros países. O sul era trabalho de escravo, escravidão africana, enquanto o norte era indústria, era trabalho livre e assalariado. Então, realmente havia grande diferença, entre o norte e o sul dos Estados Unidos. E quando um presidente nortista, chamado Abraham Lincoln, ele foi eleito, tá? A situação ficou mais complicada. Por quê? Porque o Abraham Lincoln, além de ser nortista, ele era um defensor do abolicionismo, era um defensor da indústria. Então, as medidas que o Abraham Lincoln vai tomar durante o governo dele vai prejudicar demais os agricultores e escravocratas dos estados do sul. E de tal forma a situação ficou tão complicada que em 1861 os estados do sul decidiram se separar do norte e criar seu próprio país, que tinha até a bandeira, essa bandeira que vocês estão vendo aí do lado direito, né, da imagem que vocês estão vendo, é a bandeira dos chamados confederados.
Então eles queriam separar os Estados Unidos e criar seu próprio país chamado os Confederados. Logicamente o presidente americano não aceitou, tá certo? E aí a separação não vai ser aceita, a guerra começa. Que a guerra de secessão, a palavra secessão, significa separação. E quem queria separar os estados do sul, que sentindo-se prejudicado pelo governo do Abraham Lincoln, eles vão querer separar do norte e criar os confederados. Aí essa guerra, meninos, que foi de 61 a 65, provocou aproximadamente a morte de mais ou menos 1 milhão de pessoas. Agora sim, o que provocou essa guerra, como foi essa guerra e como ela terminou e as consequências a gente vai ver na próxima aula. Mas só mais uma informação final importante. Durante a guerra, o Abraham Lincoln assinou uma lei muito importante para a história dos Estados Unidos. Ela ficou conhecida como a 13ª Emenda da Constituição Americana. E essa lei assinada pelo Abraham Lincoln aumentou mais ainda a confusão, porque foi a lei que acabou com a escravidão nos Estados Unidos, o que agravou e, logicamente, irritou mais ainda os estados do Sul. Ok? Então, na próxima aula a gente conclui esse assunto, tá bom? Até logo, meninos. Até a próxima. Um abraço.